Depois que eu fiz o meu vídeo sobre a teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, que eu vou deixar o link aqui embaixo para quem ainda não viu poder assistir, muitas pessoas me procuraram através de mensagens no Facebook, através do próprio YouTube, pedindo mais vídeos sobre a teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, o que me leva a crer que está havendo um aumento de interesse por essa matriz teórica. A minha ideia para o vídeo de hoje é falar um pouco sobre El Derecho de la Sociedad, que é um livro que o Niklas Luhmann escreveu especialmente para as pessoas da área jurídica. Então, o meu tópico de hoje vai ser falar sobre decisão jurídica em Niklas Luhmann. Antes de nós começarmos a entender a decisão jurídica em Niklas Luhmann, é preciso retomarmos alguns tópicos sobre a teoria dos sistemas, a fim de consolidarmos o nosso entendimento e passarmos finalmente para esse tópico que exige o entendimento prévio. Em primeiro lugar, nós já vimos que os sistemas eles são constitutivos de realidade, ou, em outras palavras, são matrizes epistêmicas de formação de sentido, ou ainda, são formas de comunicação funcionalmente diferenciadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que não existe um sentido ontológico, não existe uma essencialidade nas coisas, um sentido inicial nas coisas. O que nós vemos como sentido nada mais é do que uma visão que a formação de sentido sistêmico nos proporciona. Bom, nós também temos que entender que o direito, ele assim como os demais sistemas, ele surge para lidar com um problema social específico. No caso do direito, ele surge para lidar com a generalização simbólica das expectativas normativas, que em contraposição às expectativas cognitivas não podem ser alteradas ou abandonadas pelo próprio aprendizado, sob grave risco de um desequilíbrio sistêmico. O que isso quer dizer? Em outras palavras, podemos dizer que o direito ele vem para lidar com aquilo contrafático. Por exemplo, se eu combino com um amigo de sair e esse amigo ele fura comigo, eu posso superar isso pelo meu aprendizado, certo? Porém, se esse mesmo amigo ele fura comigo e eu vou lá e o agrido, essa agressão que eu perpetrei contra ele, ela não pode ser alterada ou abandonada pelo próprio aprendizado. Então, o sistema social tem que dar uma resposta para a sociedade a fim de que não haja um desequilíbrio no próprio sistema social. E para lidar com essa problemática social específica, que é a generalização simbólica das expectativas normativas da sociedade, o direito ele desenvolve uma função. Essa função ela se demonstra através do seu próprio código, que é o código direito e não direito. Interpretação, para a teoria dos sistemas, nada mais é do que a unidade de diferença entre texto e escritura, ou entre interpretações possíveis e interpretação consumada, enquanto que a argumentação ela é a unidade de diferença entre razão e erro. A interpretação, na teoria dos sistemas, ela pode ser trabalhada tanto no nível de observação de primeira ordem, quanto no nível de observação de segunda ordem, enquanto que a argumentação ela somente pode ser trabalhada em nível de observação de segunda ordem, porque a argumentação nada mais é do que a comunicação de interpretações. Então, se está no nível de comunicação, nós estamos falando de observação de segunda ordem.
Agora, nós vamos passar para a parte de decisão judicial, que é o nosso cerne da aula de hoje. Importante ressaltar, em primeiro lugar, que a relação entre interpretação, argumentação e decisão é intercambiável. Uma pressupõe a outra. Tanto que falar em decisão judicial é falar em alternativas de interpretação argumentáveis, certo? Primeiro, é importante a gente estabelecer que a teoria dos sistemas de Niklas Luhmann não é uma teoria amigável do direito. Não é tampouco uma teoria ontológica do direito e nem mesmo normativa. A obrigatoriedade do direito perante a sociedade, ela só pode ser vista diante de uma teoria que seja normativa. Portanto, a teoria dos sistemas, é importante a gente entender isso, ela não é amigável, é uma teoria muito mais descritiva do que propriamente as demais, certo? Ela vai analisar todos os aspectos de uma forma mais fria e menos apaixonada. O Luhmann, ele vai trocar a pergunta sobre o que é uma decisão jurídica para uma pergunta muito mais sofisticada, que é como a decisão se diferencia das demais operações que ocorrem no âmbito da sociedade. Como vocês vão ver daqui para frente, a decisão para Luhmann nada mais é do que uma operação de forma que, aplicando a teoria dos cálculos de lógica de Spencer-Brown, divide o mundo em dois lados, um market space e um unmarked space. Como vocês vão perceber também, o Luhmann, ele entende a decisão judicial como algo que vai buscar um elemento externo para lidar com o problema de inefetividade interna da decisão. E a busca vai ser justamente pelo equilíbrio entre legitimidade formal e legitimidade material. Como vimos, a decisão, ela nada mais é do que uma operação de forma. E toda operação de forma pressupõe um paradoxo que exige ser desdobrado. Para explicar essa questão, o Luhmann vai utilizar a metáfora do 12º camelo, que eu vou contar aqui para vocês. Conta a lenda que um beduíno resolveu dispor de seus bens, basicamente camelos, em testamento entre seus 3 filhos. A disposição testamentária assim dizia: metade de seus bens ficariam para o seu primeiro filho, o primogênito, 1/4 de seus bens ficaria para o segundo filho e 1/6 de seus bens ficaria para o terceiro filho. Embora hoje, no mundo contemporâneo ocidental, isso possa parecer uma disposição injusta, naquela época isso era bastante comum. Era uma forma do pai agraciar o filho mais velho sobre a alegria de ter tido o primeiro filho varão. Ocorre que quando esse pai ele veio a falecer, restaram apenas 11 camelos. E com 11 camelos, a disposição testamentária ela era impossível de ser aplicada. Diante disso, os irmãos decidiram procurar o tribunal local para decidir como seria feita a divisão. Após analisar com bastante atenção essa questão, o juiz chegou à seguinte conclusão: ele emprestaria para os irmãos o 12º camelo, o seu próprio camelo, que deveria ser devolvido tão logo quanto fosse possível. Agora, com o 12º camelo do juiz, a divisão ficou assim feita: metade de 12, 6 para o primeiro filho, certo? 1/4 de 12, ou seja, 3 para o segundo filho, certo? E 1/6 de 12, ou seja, 2
para o terceiro filho. Ou seja, 9 mais 2, 11. Cadê o 12º camelo? Onde está o camelo do juiz? Nessa situação, o 12º camelo, ele é absolutamente necessário, absolutamente indispensável, ao mesmo tempo em que é absolutamente dispensável e desnecessário. Assim, o direito poderia ser desdobrado ao infinito, até que alguém lhe desse o seu 12º camelo. Portanto, o 12º camelo, ele presentifica o fundamento ausente. Ele desdobra o paradoxo da operação de forma da decisão. Ele torna possível decidir o indecidível. E qual é o paradoxo maior do direito que exige ser desdobrado? O paradoxo maior do direito se encontra no fato de que o fundamento do direito é aquilo que o próprio direito diz que é seu fundamento. O grau de reflexividade em um sistema altamente desenvolvido como o direito é tão alto que a própria decisão pode ser revista por meio de uma rescisória, por exemplo. Assim, o paradoxo se torna tão grande que o próprio direito ele tem que ser capaz de dizer que um direito é um não direito. Vocês conseguem perceber o paradoxo que está instalado aqui? Então, qual é o direito que é mais direito, que permite dizer que aquele direito é um não direito? Então, como nós vamos desdobrar esse paradoxo? Nós podemos desdobrá-lo por meio de suplementos, que é justamente o 12º camelo. Esse 12º camelo que vai presentificar o fundamento inicial ausente, tornando possível decidir o indecidível. Importante destacar que para a teoria dos sistemas, decisão judicial, decisão jurídica, é tudo aquilo que foi produzido com o Código do Direito, ou seja, com o Código do Direito e não direito. Portanto, a decisão não vai se importar sobre onde foi emitida essa decisão ou por quem foi emitida essa decisão. O que interessa é se aquela decisão ela operou pelo código binário do sistema jurídico, podendo ser inclusive feita por outro sistema. Nós já vimos que para a teoria dos sistemas, os sistemas eles são matrizes de formação de sentidos em policontextos. Portanto, nós temos vários sistemas que formam seus sentidos juntamente, ao mesmo tempo. Nós temos o sistema jurídico, que, como visto, opera pelo código binário direito e não direito. Nós temos o sistema político, que opera pelo código binário governo-oposição. Nós temos o sistema econômico, que opera pelo código binário lucro e prejuízo. Sistema moral, bem e mal. Sistema religioso, pecado e salvação. Sistema artístico, belo e feio, dentre outros, certo? Então, quando um sistema ele vai decidir com base no código binário de outro sistema, ocorre um fenômeno que nós chamamos, na teoria dos sistemas, de corrupção sistêmica. Para Luhmann, não existe um sentido ôntico nas coisas. O que nós vemos como sentido nada mais é do que uma ilusão de ótica proporcionada por aquele sistema que observa. Portanto, se você quer entender o sentido comunicativo das coisas, você tem que fazer uma operação de segunda ordem, que é observar aquele que observa, certo? O mundo, para ele, é polissêmico e as potencialidades de sentido, elas são formadas simultaneamente no mundo.
E nenhum sistema ele tem o poder de dizer a verdade. Nenhum sistema é melhor que o outro sistema. Até porque verdade e falsidade para a teoria é o código binário do sistema científico. Vocês podem estar se perguntando nesse momento aonde que fica os tribunais na teoria de Niklas Luhmann. Os tribunais, na verdade, eles desempenham um papel de centro de tomada de decisões do sistema jurídico. Cada sistema, como dito, tem um centro de tomada de decisão. No caso do direito, são os tribunais. No caso do sistema político, é o poder executivo, o poder legislativo. No caso do sistema econômico, são os bancos centrais e assim por diante. Lembrando que toda vez que esses centros que são formados para tomar as decisões naquele código binário específico do sistema que o gerou, se ele opera com base no código de sentido de um outro sistema, como, por exemplo, quando o chefe do poder executivo toma uma decisão operando pelo código de economia, que é lucro e prejuízo, nós temos uma corrupção sistêmica. Do mesmo jeito que quando os tribunais eles decidem com base no código, por exemplo, político, que é governo e oposição, nós temos uma corrupção sistêmica do código binário. Os sistemas autopoéticos são aqueles sistemas que são operacionalmente fechados e cognitivamente abertos. Lembrando que a autorreferência diz respeito à própria positividade do sistema, enquanto que a heterorreferência ela diz respeito à problemática específica da sociedade. Então, obviamente, o sistema autopoético ele reconstrói o ambiente internamente. Obviamente, ele não é um ambiente, até porque não existe uma ontologia nas coisas para a teoria dos sistemas. O direito, portanto, ele reconstrói o seu ambiente externo e internamente. Com o quê? Com o sentido que reduz a complexidade do mundo em uma complexidade reduzida, minorada. Isso pode ser aplicado também para a decisão. A decisão ela é fechada obrigatoriamente para Luhmann, enquanto a argumentação ela é aberta. É a argumentação que vai trazer essa relação de heterorreferência para o sistema jurídico. Nós estamos juntos construindo o conceito da decisão judicial. Luhmann destaca 3 principais características da decisão judicial, sobre a qual nós vamos completar o raciocínio que estamos construindo. A primeira das características da decisão é que ela tem que produzir uma variação na rede histórica de operações. Portanto, uma decisão não pode ser simplesmente uma subsunção de uma norma ao fato. Ela não pode ser simplesmente uma repetição de uma operação que já foi feita. Essa é tecnicamente uma das características. Ela tem que produzir uma diferença na rede histórica de operações. A segunda característica que nós vamos completar a fim de chegar ao ponto-chave da aula de hoje é que uma decisão, para ser jurídica, ela tem que atuar sob o código binário do direito, ou seja, ela tem que ser aplicada através da diferença entre direito e não direito. E a terceira característica, e é o ponto alto da nossa aula de hoje, é justamente que a decisão ela opera sob uma situação de absoluta incerteza. Portanto, a decisão ela torna certa uma situação absolutamente incerta. Então, nós podemos caracterizar agora a decisão judicial, ela se diferencia das outras operações que são produzidas na sociedade porque ela é uma operação de forma
que opera sob a unidade de diferença entre certo e incerto. A decisão, ela através do suplemento, ela torna possível decidir o indecidível. Esse é o paradoxo da decisão, tornar certa uma decisão absolutamente incerta, reduzir a complexidade do ambiente em uma complexidade minorada, reduzida, justificada. A decisão, ela carrega uma característica de que no momento em que ela é tomada, ela é absolutamente certa e absolutamente incerta. Somente depois de um tempo que você tomou uma decisão, você consegue descobrir se a decisão foi correta ou não. E assim é no direito. Não existe uma única resposta correta. Ela pode até existir, mas ela só vai ser demonstrada, ela só vai se externalizar depois que a decisão já foi tomada. Para Luhmann, portanto, a validade do direito se encontra justamente nas suas decisões. A positividade do direito não está nas leis, nas normas, mas sim nas decisões, porque somente elas podem confirmar, ratificar ou negar determinadas formações de sentido de normas. O paradoxo é justamente que a decisão ela valida as normas que fundamentam a sua validade. Tudo, portanto, acaba sendo uma questão de decisão. Por exemplo, na teoria do Alexis, você definir no primeiro passo o que é uma regra e o que é um princípio, nada mais é do que também uma decisão. Então, retomando, a decisão, ela é uma operação de forma, é uma operação específica que reduz a complexidade através da unidade de diferença entre certo e incerto. A decisão, ela transforma a incerteza do ambiente em uma certeza na forma de alternativas. Disso decorre uma importante característica da decisão, que é a reentre, que é a reentrada na distinção naquilo que foi por ela mesma distinguido. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais lúcido, mais claro para a gente conseguir enxergar. Quando você vai comprar um sapato, você vai em uma determinada loja e você tem uma infinita possibilidade ali dentro, certo? Quando você seleciona alguns tipos de sapato que você quer experimentar, você já está fazendo uma operação de forma, está decidindo indecidível e reduzindo a complexidade na forma de alternativas. Então, você tem, vamos supor que você fique entre 4 sapatos. Você já operou uma decisão de tornar esses 4 sapatos certos e os demais incertos. Você agora vai reentrar a distinção que você fez e transformar o que era certo em incerto, sobrando apenas uma única alternativa. Então, aí nós vemos claramente a reentre, que é a reentrada na distinção naquilo que foi por ela mesma distinguido. Para você conseguir decidir o indecidível, você não consegue fazê-lo no próprio sistema que o constrói. Por exemplo, no caso do sapato, você não consegue decidir meramente no sapato qual você vai querer. Você traz algum elemento externo para tornar possível a decisão. Esse elemento externo pode ser o conforto, esse elemento externo pode ser o que está na moda, esse elemento externo pode ser até mesmo o código da economia, o que é mais barato, dentre outros. Do mesmo modo que um observador não pode observar a sua observação, a distinção entre certo e incerto também não pode observar a si mesma. A ingênua pergunta pela certeza da incerteza já gera o seu paradoxo. Por exemplo, a minha escolha de estar falando hoje sobre Luhmann e não sobre o outro
já pressupõe uma operação de forma que vai distinguir e vai decidir entre certo e incerto. A minha predileção pela teoria de Luhmann, ela pode ser explicada também por essa operação de forma, que vai trazer um 12º camelo para tornar possível a minha decisão. Eu posso dizer, por exemplo, que a teoria dos sistemas de Luhmann, ela proporciona um nível de intelecção mais sofisticado. Isso nada mais é do que trazer um elemento externo do código da ciência para justificar o que eu decidi. Exige-se, portanto, um salto para fora, uma transcendentalização. Qual é o seu 12º camelo? Cada sistema ele vai trazer o seu 12º camelo, que vai variar em determinadas épocas. Por exemplo, no sistema político, o 12º camelo mais comum na atualidade é o interesse comum, que nada mais é do que uma ficção, um elemento externo para tornar possível decidir o indecidível, que é a decisão política. No direito, nós tivemos vários suplementos ao longo da história e eu vou dar uma rápida passada por eles para vocês conseguirem observar como é que funciona esse 12º camelo. Na Grécia Antiga, o suplemento mais comum era a natureza. Determinadas coisas aconteciam porque era da essência delas, era da natureza. Tanto que até hoje nós carregamos esse conceito de natureza jurídica, que vem lá da Grécia Antiga. Esse era o 12º camelo, que era utilizado para suplementar as decisões jurídicas. Andando um pouco na história da humanidade, na Idade Média, o suplemento era Deus, era a vontade de Deus. Então, para justificar o injustificável, para tornar possível decidir o indecidível, a vontade de Deus ela era puxada como um elemento externo ao sistema de referência jurídico para tornar possível decidir. No racionalismo e iluminismo, o suplemento era a razão. A razão passou a ser esse elemento externo inquestionável, onde há certa interdição às perguntas. Na escola da exegese, o suplemento era a vontade do legislador. Então, quando havia uma contradição, era a vontade do legislador que era chamada e invocada para tornar possível a decisão jurídica. Caminhando mais um pouco, nós tivemos várias escolas no século XX, como a escola do direito livre, onde o suplemento era a justiça. Nós temos a jurisprudência dos conceitos, onde o suplemento eram justamente os conceitos. Nós temos a jurisprudência dos interesses, onde o suplemento era a finalidade do direito, dentre outros. Eu vou destacar aqui o mais importante que eu considero, que foi Kelsen. Kelsen, ele marcou a história do direito de uma forma muito clara. Hoje, pós-Kelsen, nós vamos trabalhar com o problema da moldura. Para a teoria pura do direito de Kelsen, o suplemento do direito que torna possível decidir o indecidível é apenas uma questão de competência. Portanto, não existe uma resposta certa. O que importa para ele é que essa decisão tenha sido proferida por quem tem competência para fazê-lo. Pós-Kelsen, na contemporaneidade, nós temos 3 correntes de decisão que nós vamos destacar agora. A primeira é o substancialismo, a segunda é o procedimentalismo e a terceira é o pragmatismo. No substancialismo, eu vou destacar 2 autores específicos. O primeiro deles é Dworkin. Para Dworkin, o suplemento era a moralidade política. O outro autor que eu quero destacar aqui é o Castanheira Neves, para quem o suplemento jurídico
era a intencionalidade normativa do caso concreto, com seus princípios subjacentes. Agora, passando para o procedimentalismo, eu vou destacar também dois autores para isso ficar mais claro. O primeiro deles é o Alexis. Para o Alexis, o suplemento, que é aquela referência externa ao sistema jurídico, são os discursos prático-morais. O segundo autor que eu quero destacar aqui, que é bastante importante, é o Habermas. Para o Habermas, o suplemento para decidir o indecidível é o consenso obtido em condições ideais de discussão. E por fim, a última concepção teórica, que é o pragmatismo, nós podemos citar o autor Posner, para quem o suplemento do direito será a eficiência econômica e a orientação às consequências externas da decisão. No Brasil, nós recorremos às teorias normativas clássicas, ou seja, Kelsen para os casos fáceis, e para os hard cases, os casos difíceis, nós recorremos a essas três concepções, com privilégio aqui do Alexis. Luhmann faz uma crítica muito interessante à ponderação de interesses, que pode ser aplicada à teoria mãe aqui do Brasil, que é a do Alexis. O Luhmann, ele fala que a ponderação dos interesses é como o cavalo de Troia do direito. Vocês devem conhecer a história do cavalo de Troia, onde os gregos, em símbolo da vitória dos troianos, deram um cavalo gigante que foi colocado na cidade de Troia. No silêncio da noite, no calado da noite, vários guerreiros gregos desceram e tomaram a cidade de Troia. O que Luhmann quer dizer com isso? É uma teoria aparentemente eficiente, aparentemente ótima, mas você está trazendo seu inimigo para dentro da sua casa. Por quê? Você talvez estaria voltando a um período pré-Kelsen, estaria abrindo porta para arbitrariedades judiciais. Como eu disse, para Luhmann, a legitimidade do direito, ela passa a ser das decisões. A legitimidade não está mais em outro local que não as decisões que são produzidas dentro do sistema. Em Luhmann, surge um novo tipo de intelecção, que parte da distinção entre argumentos formais e argumentos substantivos. Segundo ele, os argumentos formais são formados por uma conexão entre dogmática jurídica e orientação às consequências internas da decisão, ou seja, a formação de precedentes. Já os argumentos substantivos, eles são formados pela conexão entre os interesses e entre a orientação às consequências externas da decisão. Lembrando que sobre esse último tópico é importante ter bastante cuidado para que o direito ele não se aproprie do código binário de outro sistema que não o dele próprio. Se a argumentação ela fosse somente formal, ela seria impossível de ser decidida. Se a argumentação ela fosse somente substantiva, ela poderia ser uma decisão extremamente arbitrária que não respeite a autopoiese do sistema. A relação entre os argumentos formais e os argumentos substantivos é de complementação recíproca. Um depende do outro, a conexão tem que ser entre ambos. Esse oscilar entre argumentos formais e argumentos substantivos é o que vai produzir a autorreferência e a heterorreferência do sistema, o que permite que a autopoiese aconteça. Para Luhmann, a diferença ela é autoconstitutiva e, portanto, ela não pode ser negada. Somente ela permite que a decisão ela respeite a autopoiese do sistema e, portanto, permita a sua evolução, como também permite-se produzir decisões mais sensíveis aos policontextos do mundo contemporâneo.
Eu queria encerrar a aula de hoje com uma última característica das decisões. Para Luhmann, as decisões elas são sempre provisórias. As razões últimas sempre serão as penúltimas. Isso quer dizer que os suplementos do direito eles são alteráveis. A própria sociedade vai mudando e os elementos externos a serem trazidos para a decisão, eles vão mudando. O 12º camelo de hoje pode não ser o 12º camelo de amanhã. Esses suplementos, eles são sempre os penúltimos. E justamente esse equilíbrio entre autorreferência e heterorreferência é que permite a autopoiese do sistema, é que permite essa ultraestabilização do sistema. Eu queria agradecer a todos pela ótima receptividade que teve o meu último vídeo sobre Luhmann. Queria pedir também sugestão de novos tópicos sobre novas aulas ou alguns pontos que ficaram mais obscuros que vocês gostariam que eu trabalhasse com maior detenção. Eu agradeço a todos. Se gostarem do vídeo, cliquem em gostei. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Então, tchau!